A você que nos assiste, muito obrigado pela atenção. Esta é uma realização da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São entrevistas que estamos fazendo com egressos da faculdade, com outros colegas médicos ou de outras profissões que tenham qualquer tipo de assunto e especialização que seja do interesse dos antigos alunos da Faculdade de Medicina e dos médicos em geral. Mas hoje, em particular, nós vamos ficar bastante intramuros. Por quê? Porque hoje nós temos como convidado aqui o Dr. Okay, que é da 47ª turma da nossa faculdade e que tem um histórico dentro da faculdade que é invejável e exemplar, né? Então eu pediria para o Dr. Okay que se apresente e depois a gente vai começar a conversar sobre a nossa faculdade. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Bom, eu sou Yasuhiko Okay, filho de imigrantes japoneses. A família chegou em 1913. A primeira leva foi em 1908, a segunda em 1913. E aí foram trabalhar como colonos na fazenda Guatapará, lá em Ribeirão Preto, Terra Roxa. Trabalhar como colonos. Sim. Trabalharam lá há alguns anos e quando conseguiram amealhar alguma coisa, se transferiram para Catanduva. Okay, você está tocando num assunto interessante. A Associação dos Antigos Alunos editou um livro que mostrava os médicos de origem japonesa que passaram pela Faculdade de Medicina da USP. E lá a gente aprendeu alguma coisa sobre o que foi essa imigração japonesa para cá. A minha geração já conheceu os japoneses que eram dono de quitanda, tinturaria, dentro de São Paulo, etc. E eu nunca imaginei que aqueles fossem a segunda geração de uma geração muito sofrida e que foi inclusive enganada. No livro a gente tem uma fotografia que mostra que vá para o Brasil e ganhe uma fazenda, né? Quer dizer, vieram aqui realmente iludidos. E ao chegar, segundo vi no livro, eram tidos como ingênuos e até por isso muito preconceituados. Quer dizer, era fácil enganar o japonês porque ele acreditava em tudo. E foram morar realmente em barracos, em taperas com chão de terra, né? Sem nenhuma assistência, um ou outro. Até existe um mercado em São Paulo que tem o nome do primeiro médico japonês do Brasil. É ali em frente ao mercado municipal, esqueço o nome agora, mas que esses prestavam algum atendimento à colônia, porque ela realmente foi abandonada ali para funcionar como mão de obra, né? E nós conhecemos, então, a minha geração, conheceu, eu creio que a segunda geração de japoneses que já haviam vencido, já estavam estabelecidos, e eu acredito que seja a sua geração, não é isso? Como foi a sua história para entrar na Faculdade de Medicina e como foi a sua história dentro da Faculdade de Medicina? Bom, eu fiz até o ginásio e eu fiz em Catanduva. Aí depois eu me transferi para São Paulo. Só que os meus pais tinham vindo antes para São Paulo e eu fiquei com meus avós lá. Terminado o ginásio, eu fui fazer o colegial do Roosevelt da São Joaquim. Como tem muitos colegas nossos que fizeram lá, né? Colegial lá. Inclusive o Berger, que esteve com a gente há pouco tempo aqui, disse que é de lá também. E foi uma escola que abriu a minha cabeça. Porque tinham muitos professores lá do Roosevelt que eram professores lá da USP. O Deusdá Magalhães, por exemplo, ele era professor de História Geral lá na USP. Então, tinha a Rosa Nassar, que era professora de português. Então, eu tive professores que realmente me motivaram e abriram realmente a cabeça. Tanto é que quando eu vim para o Roosevelt, eu levei uns 6 meses para me adaptar, porque até me adaptar à cultura da própria escola. Sim.
e os colegas estavam muito mais avançados. Teve que fazer vestibulinho também para entrar lá? Não tive que Porque fazer. a turma do Alberto Conte tinha que fazer vestibulinho para entrar. Então, só no para Alberto você Conte. ter ideia de quem era a minha classe lá, o Herzog, Vladimir Herzog, na mesma classe. Era da mesma turma. Na mesma classe. O Yojiro Hama, que foi titular da física, na mesma classe. O Humberto Cordani, na geologia, na mesma classe. Walter Colli, da química, na mesma classe. Então, você vê que a escola realmente já deu um potencial de realização muito grande para cada um de nós. Entendo. E eu fui o primeiro japonês que foi titular dentro da Faculdade de Medicina. Mas agora uma coisa antes. E como é que foi essa transição do Roosevelt para a Faculdade de Medicina? Como era a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo quando você entrou? Porque você ficou esse tempo todo lá dentro. Você assistiu tudo isso aí. Conta pra gente essa parte. Tanto é que, por exemplo, uma das minhas motivações, por exemplo, era a arquitetura. Eu gostava muito de desenhar, né? Tanto é que eu tirava sempre 10 lá nas provas lá do Roosevelt. Mas gostava de desenhar. E tinha isso aí era um projeto, por exemplo. Entendo. Mas aí eu conheci uma pessoa que veio do Paraná e foi morar em casa, que é o Kiyoshi Iria, lá da patologia da USP. E o Kiyoshi, ele teve uma influência muito grande para mim, não apenas cultural, literatura e tudo. Me mostrou muitas coisas importantes e me motivou à faculdade de medicina. Foi assim que eu larguei a ideia de fazer arquitetura. Mas também eu comprovei uma coisa, como eu tinha muitos interesses diversos, eu vi que na vida você faz uma opção, embora você tenha potencial para poder desenvolver muitas coisas, mas você tem que optar. Entendo. Aí eu optei pela medicina. Pela medicina. Mas na medicina, ela me deu a possibilidade de usar o potencial que eu tinha para muitas coisas, que não apenas a cultura científica. Entendo. E eu aproveitei isso, de tal maneira que eu digo para você que a cultura científica apenas nunca me foi o suficiente. Completou. Eu sempre busquei a cultura das humanidades, filosofia, né? Ciências sociais, a própria literatura, artes, todas essas coisas me motivaram de tal maneira que você se constrói de uma maneira um pouco diferente, não tão de uma forma hermético, estreita, sim, muito restrita à própria medicina e à ciência, mas passar a enxergar as coisas com um enfoque muito mais abrangente. Eu entendo. Essa sua entrada lá foi o quê? 1958? 59, 59. na faculdade. O Hospital das Clínicas estava novinho. Estava novinho. Novinho em folha. Novinho em folha. E uma pleide de professores ali. Grandes professores. Aí, inclusive, alguns professores que vieram de fora. Sim. Né? Dentro da Faculdade de Medicina. Mas certamente aquilo me motivou muito. Quantos acadêmicos entravam a cada ano naquela época? 80. 80? Faculdades eram 80, depois que virou 180. Com experimental, né? E 80 alunos e eu acho que aproveitamos bem o curso médico. Embora já naquela época se percebia
a preponderância ou a hegemonia de um modelo chamado biomédico, ou seja, muito centrado no corpo e suas partes, sem enxergar o ser humano como um todo biopsicossocial. Mas, de qualquer forma, houve um aprendizado relacionado corpo e suas partes, fisiopatologia e assim por diante, e a questão da doença. Foi com o tempo que eu fiz a crítica de tudo isso, e com a minha formação que eu tinha tido anteriormente com as humanidades, sim, eu passei, mesmo com essa hegemonia do modelo biomédico, eu passei a olhar o paciente de uma outra mais forma. holisticamente. Isso me valeu toda a minha atuação, por exemplo, lá no Instituto da Criança. Agora, você se formou numa época conturbada, né? 65, talvez? 64. 64. Em 64, nós estávamos acampados lá na Faculdade de Medicina, lá no Jardim. Sim. Quando tudo aconteceu. 31 de março, tudo. Nós éramos altamente politizados, não alienados das coisas que aconteciam. A Faculdade de Medicina tinha muitas facções, né? Sim. JUC, PC, Libelu, Liberdade e Luta, várias facções. E era muito ativa. Quer dizer, assembleias onde se discutia todas as coisas com posicionamentos muito claros. E foi exatamente por essa participação que, em plena ditadura, por exemplo, já em 1978, sim, nós fizemos a primeira greve dos médicos. Dos médicos? Dos médicos. Nessa época, eu estava fazendo muita pesquisa experimental. E aí, terminava a pesquisa, no final da tarde, a gente sentava lá no bar do Abel, no bar do Abel, ia tomar uma cervejinha, conversar sobre as coisas. Quando começamos a discutir alguma coisa sobre as condições de saúde que a gente tinha no Hospital das Clínicas e a questão do próprio salário. Sim. E com isso, foi convocar as pessoas lá para o teatro da faculdade e fizemos a primeira greve. Essa greve durou quanto tempo? Durou no máximo uma semana, porque nós fomos chamados ao Palácio, onde o Paulo Egídio Martins, governador, tinha sido colocado lá pela própria ditadura, nos chamou e fomos conversar, discutir. E ela foi frutífera? Foi frutífera a greve? Ela conseguiu conquistar algo? Conseguiu. Não só alguma coisa salarial, sim, mas como uma série de exigências em relação às condições do próprio hospital. Condições materiais, por exemplo, né? Condições de técnica, de tecnologia, tudo. Então foi importante. Mas aí eu lembro um fato pitoresco, que a gente estava negociando lá no Palácio dos Bandeirantes, e uma menina lá da Libelu, da Liberdade e Luta, disse: governador, como é que a gente sabe que aquilo que a gente está negociando aqui vai ser realizado? O governador deu um murro na mesa. Falou: você está pensando que você está conversando com uma criança? Tudo isso que a gente está acordando aqui vai ser executado. E foi? E aí terminou essa coisa. E essa foi a minha última atuação política nesse sentido. Sim. Depois disso, as coisas mudaram. Segui outros caminhos. Agora, dentro do quadrilátero da saúde ali, você teve inúmeros cargos e responsabilidades, né? Eu tive
Porque antes de ser docente, eu fui médico HC. Que eu fiz a residência, terminei a faculdade em 64, 65 e 66 eu fiz a residência de pediatria. E em maio de 67 eu fiz concurso pro HC. Entendo. Passei no concurso e senti um tremendo orgulho. Que eu acho que falta hoje em dia essa questão do pertencimento à instituição. Entendo. Entendo e concordo. Isso. Concordo. Eu acredito que todos nós temos uma imagem muito boa da nossa escola, muito boa do HC. Temos alguns óbices para conseguir continuar pertencendo, não só no diploma, mas poder frequentar, etc. Mas isso já são questões de segurança, de organização, essa coisa toda. E acredito sim, e é o meu motivo, que essa é a missão e a função da Associação dos Antigos Alunos. Ela é o elo, ela é quem tem que levar a faculdade para os antigos alunos e trazer os alunos para os antigos alunos para a faculdade. Né? Mas essa sua trajetória na pediatria, no Instituto da Criança e tudo mais, conta para a gente sobre isso, porque a pediatria sempre foi uma área, vamos dizer, modelar, né, no complexo. Lá na pediatria, quando eu fui contratado em 67, nós ainda estávamos no 5º andar lá do Instituto Central. Eu dava plantão lá no pronto-socorro, que foi uma tremenda escola. Sim. Que se aprimora o raciocínio clínico, valoriza a semiologia, o exame físico. E eu me lembro de eu ter espetado uma criança que chegou lactente, cianótico, ofegante. Eu examinei, Pneumotórax. Timpânico, não tinha mais som claro pulmonar. Falei, pneumotórax. Enfiei a agulha sem raio-x aqui, pulsão média. O ar saiu e a criança... Então, a clínica soberana, né? Foi uma... Além da clínica ser soberana e de dar um raciocínio clínico importante, ela é um meio de você humanizar, inclusive, a própria medicina. Nós tratávamos muito bem os pacientes que iam lá no pronto-socorro. E depois aconteceu o Instituto da Criança, não é isso? Como Então, foi essa evolução e chegar nisso aí? A partir daí, eu aderi à unidade de nefrologia pediátrica, embora fizesse também pesquisa experimental com Marcelo Marcondes. Sim. Mas eu toquei a unidade de nefrologia pediátrica. E ali eu realizei, tendo aprendido na clínica médica, 50 diálises peritoneais na época. Não tinha catéter para criança. Sim. Você botava o trocáter e enfiava o catéter, tinha que cortar e fazia a diálise ali. Então, era heróico mesmo o negócio. Então, ao mesmo tempo que eu tocava a nefrologia, o que me chamou a atenção é quando a gente tinha que fazer algum tipo de pesquisa, os prontuários eram muito incompletos. Ou seja, o HC, de uma maneira geral, fazia uma pesquisa do tipo retrospectiva. Consultava o consultório e tinha um monte de lacunas. E você não conseguia, às vezes, tirar conclusões importantes. Daí que nós nos propusemos a fazer uma pesquisa prospectiva. Sim. Protocolos de todas as doenças, de tal maneira que você preenchia todos os dados que você gostaria. E com isso você fazia uma pesquisa muito mais completa, com respostas muito mais importantes
Entendo. E então, verídicas. Uma propedêutica muito mais organizada. Muito mais. E existia também no HC, isso já é da minha época, eu me lembro bem, os feudos, né? Quer dizer, o exame da otorrino ficava no otorrino. Isso. Na cardiologia fazia o exame de novo. Isso. Né? E se Isso. fosse para dermato, fazia o exame de novo. Isso. Né? Porque ninguém cedia nada para ninguém. Eram feudos realmente, né? É verdade. Agora não, mas de um bom tempo para cá a gente tem um prontuário mais organizado e centralizado. Agora você tem um prontuário eletrônico. Exatamente. Né? Coisa então, que na época era um monte de envelope. Um monte de envelope. Enchendo prateleiras. E a coisa lá. começou isso, da pesquisa retrospectiva para a pesquisa prospectiva através de protocolos clínicos bem elaborados, até chegar no prontuário eletrônico. Que mais na verdade uma vez, é a continuação da pesquisa prospectiva. E que mais uma vez a Faculdade de Medicina exportou esse know-how, não é isso? E hoje se torna uma coisa assim. É a nossa missão, é a missão da Faculdade de Medicina, em virtude da sua origem, em virtude da sua história, em virtude da verba que tem, que sempre é pouco, mas é muito maior do que muitos lugares, quase todos os lugares, que crie protocolos, que crie modelos, que exporte os modelos. Isso né? mesmo. Nós fomos procurados a semana passada por um pessoal de uma faculdade de medicina que quer que a gente os auxilie a criar uma associação de antigos alunos. E nós vamos ajudar a criar a associação dos antigos alunos lá, porque é mais um modelo que a nossa escola exporta também, como exporta a medicina júnior, como exporta... E a sua obrigação, a sua missão. Agora, você teve um período também, Caio, na diretoria da faculdade, né? Isso. Nessa fase aí, eu já era titular da pediatria. E aí, nós tocávamos o nosso projeto lá de gestão participativa e humanização, lá no Instituto da Criança. Tudo isso desenvolvemos nos anos 90, não é? E tanto é que na época, por exemplo, o pessoal estranhou um pouco essa coisa. E eu fazia parte do Conselho Deliberativo, mas de qualquer forma, o superintendente na época, que era o José Delia, me chamou lá. Sim. Dizer, o que é que vocês estão fazendo lá na pediatria? Eu disse, nós estamos mudando o modelo de gestão. Nós não acreditamos nesse modelo centralizado, Sim. que decide tudo de cima para baixo, e estamos mudando o modelo, chamado gestão participativa. Chamar as pessoas que estão em campo para opinar sobre as coisas e sugerir. E isso foi um sucesso da instituição. Porque daquilo que era muita negatividade e individualismo, as pessoas passaram a ser mais colaborativas. E passamos a trabalhar com equipe multiprofissional, centrada no médico, mas todo mundo opinando. A enfermeira, a nutricionista, assistente social e tudo mais. Isso dava um tipo de atendimento muito mais completo. E mais eficiente também. Muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Você participou também, ou participa na fundação? Então, quando eu fui para a diretoria da faculdade, um dia eu estou lá no Instituto da Criança e o professor Thierry apareceu lá. Sim. E falou, você não quer fazer comigo, a gente se apresentar para a diretoria da faculdade? Como diretor e vice-diretor. Exato. Ele veio me uma convidar. Candidatura. É porque na época nós tínhamos um grande grupo lá dentro da faculdade e nós discutíamos muito o futuro da instituição. Tinha vários professores. E aí, um pouco talvez pelo sucesso lá da gestão dentro do Instituto da Criança, o Giovanni foi me procurar. Eu falei, me dá uma semana para isso, porque eu tenho que colocar algumas coisas em ordem aqui. Aí eu falei sim. Depois de uma semana, isso foi para a congregação. Sim. E nós ganhamos. E foi um período muito profícuo. Foi. Né? Porque o Giovanni também é muito realizador, né?
E a partir daí, nós começamos a elaborar um projeto e botar em prática. E eu não vou falar muito sobre as coisas que foram realizadas, mas eu acho que falar do todo o restauro e reforma, acho que tudo isso já foi muito ventilado. Na época, quem era o vice-diretor era também o vice na Fundação Faculdade de Medicina. Ah, entendo. Que foi fundada em 86. Sim. Por via de indicação da Associação dos Antigos Alunos, né? É isso. E aí, com isso, a gente pode fazer uma ponte muito boa entre a diretoria e a própria fundação. Eu acho que foi muito benéfico isso aí. E eu só queria falar um pouco, não sobre essas coisas do restauro e reforma, mas uma coisa que eu acho que foi importante é estabelecer o microsistema de saúde. HC, Faculdade de Medicina, atenção secundária e atenção primária. Esse é o que a gente chama de sistema acadêmico de saúde, não é? Porque na época, eu como vice-diretor, nós criamos o que a gente chama de CEPAPs, o Centro de Experimental de Atenção à Primária à Saúde. Isso tinha a pediatria, a clínica médica, a gineco-obstetrícia e a medicina preventiva. E nós conduzimos esse comitê em sistema de rodízio. Trocávamos a cada 2 anos. Com isso, nós pudemos criar as 3 disciplinas de atenção primária à saúde que foram dadas no 1º, 3º e 5º anos da Faculdade de Medicina para os alunos. Foi incluído no currículo? E isso foi em 2004. Sim. Em 2004, criamos a Residência de Medicina da Família e Comunidade, que foi aprovada lá em Brasília, com 10 vagas, 2 anos, para formar um médico de família, para atuar na atenção primária. Então, com isso, foi possível estabelecer esse contínuo, desde a atenção primária, secundária e a terciária, que é o complexo HC, e formar um microsistema de saúde. Mais abrangente e um atendimento melhor. Bom, isso é realização e sonho. O que você tem para você de falar assim, estou agora imbuído em tal coisa? Olha, agora, por exemplo, eu vivo do salário de aposentado. Né? Acho que tenho energia ainda para participar de várias coisas. Então, por exemplo, quando fui convidado para o Conselho Fiscal da Associação, eu aceitei prontamente. Eu estou na Associação dos Professores Eméritos. Participo de algumas reuniões também. E fui convidado pela Comissão de Integração e Pertencimento, lá da faculdade, presidida por Zé Ricardo, como convidado para opinar sobre coisas, porque lá se discute muitas coisas. E além do curso que a gente estava dando, dentro do projeto Acolher que nós criamos, para dar algumas palestras, e uma das palestras importantes é falar um pouco sobre saúde, falar um pouco sobre estresse e saúde, que veiculamos isso. E da mesma forma que eu busquei uma formação diversa, eu estou fazendo também palestras e atuando na prática sobre meditação. Ah, sim?
E com forte interação com resultados médicos, não? Forte interação, por causa do seguinte, desde os anos 80, você veja como é essa questão de procura que as pessoas têm, né? Desde os anos 80, isso já faz mais de 40 anos, eu frequentei um grupo esotérico durante 20 anos, com meditação e todo um aprendizado sobre a parte esotérica das grandes tradições de sabedoria. Isso significa cristianismo, islamismo, budismo, indianismo. Eu mergulhei nessas coisas e aprendi demais. Então eu falei, por que eu não posso devolver isso para a faculdade? Sem dúvida. Então, eu estou na 7ª palestra a prática de meditação para eles. Interessante. Para que eles entendam o que significa isso. Além de eu discuto um pouco de teoria sobre essas coisas. E é isso que eu estou fazendo hoje em dia. Associação dos Antigos Alunos, a professores eméritos e a Comissão de Inclusão e Pertencimento. E me sinto muito bem. Mas é notório que você se sente bem, é notório que sem isso é impossível você talvez se sentir tão bem. Isso. Né? Porque essa noção de devolver aquilo que aprendeu, não é questão isso. de ocupar o tempo, nem de aproveitar o tempo. A gente paga um preço caro, chamado tempo, uma moeda sem troco, sem volta, por uma coisa chamada sabedoria, né? Que a gente deveria estar conquistando, né? Eu costumo citar muito o que os japoneses falam sobre Ikigai. Sim. Ikigai é razão de viver. E eles sempre preconizaram essa coisa de você não fazer mais nada não tem nenhum sentido. Você vai continuar fazendo as coisas de acordo com a sua possibilidade e nunca vai desistir. Você só desiste a hora que você embarcar. A hora que é obrigado. Você é obrigado a embarcar. E eu sigo também muito a visão da logoterapia. A logoterapia é o Viktor Frankl, que foi prisioneiro em campo de concentração, né? E ele era psiquiatra e psicólogo também, e desenvolveu um método que ele chama de logoterapia, que é o sentido das coisas. Você tem que buscar na vida o sentido das coisas. Isso tem a ver com a chamada sociedade logosófica? Não antroposófica. Não. Ele é um caminho dele e a questão do sentido é... Você tem que buscar um sentido para a sua vida. Quer esse sentido seja, por exemplo, produzir um trabalho, quer seja esse sentido você ter uma relação harmoniosa com uma pessoa, tudo isso é importante. O que você não pode fazer é ficar parado. Sem dúvida. É um desperdício. E se queixando da vida. A inteligência dessa parada realmente... Ô, Kai, assim, você me surpreendeu. Porque eu vi aqui, perguntando sobre a história da Faculdade de Medicina, uma testemunha ocular presente da história da Faculdade de Medicina, das realizações, do que aconteceu e cresceu e progrediu lá dentro. E você nos remeteu para um ambiente que eu acho que é muito importante a gente pensar nele realmente, né? Que é o que sai um pouco daquele enquadramento médico das coisas e passa a ter uma visão realmente mais geral, mais holística dessas coisas então, todas. Porque, na verdade, eu sempre digo, o médico precisa transcender um pouco a cultura científica. Sem o que ele não vai ser um bom médico. Não será, né? Muito obrigado, Kai. Obrigado. Muito obrigado mesmo por todas as realizações e por ter aceitado o nosso convite.